seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um João Me Casa Podcast. Esse programa que coloca nesta mesa de uma forma muito rotineira os principais fornecedores e realizadores de eventos do interior do estado de São Paulo. Este programa, você já sabe, é feito aqui no estúdio da Next Studio Produções. Quer saber tudo de tão legal que acontece aqui nesse estúdio? Todos os meus outros colegas que têm programa aqui, acessa esse Instagram e conheça tudo de tão bacana que é produzido aqui nesse local. No programa de hoje, eu tenho certeza que você vai ficar encantadíssimo com o trabalho e com as personalidades dos meus convidados. Você já vê aí dividindo a tela comigo, meu amigo cerimonialista, assessor, João Teles, bem-vindo! Oi, gente! Gratidão pela presença, João. Gente, que chique, né? Eu nunca tinha... Gente, deve ter ficado horrível no vídeo, porque eu fiquei aqui, quando eu fico com vergonha, fica levantado, sabe? Nossa, amigo, que chique. Não é legal? Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, porque você vem contar um monte de coisa tão bacana da tua carreira, que é tão legal. O João sempre muito afetivo, eu tenho certeza que vocês vão amar João Teles. Do outro lado da mesa, eles são uma dupla e vão contar aqui os projetos do momento e os projetos do futuro. Um deles, inclusive, eu tive a oportunidade de casar. Olha, eu sou cliente, sou consumidor e recomendo. Bem-vindo, Matheus. Muito obrigado. A gente é da produtora Move, a gente está muito feliz, o Bruno e eu, né, pelo convite. E é muito legal também estar do outro lado. Geralmente a gente está atrás, agora a gente está na frente da câmera. É bem legal. É incômodo? Não, você fica tranquilo com isso. Bem de boa. Já conhece a linguagem, né? Já conhece os recursos. O máximo que pode fazer é errar e ir de novo. Só que eu não vou cortar, aí vocês podem fazer meme. Exatamente. Cuidado que vira, hein? Cuidado que vira. Eu sei. E o Matheus já comentou aqui, do outro lado, junto com ele, o Bruno Ferrante. Bem-vindo, Prazer, gente. Bruno. Muito obrigado. Um prazer. Muito obrigado pelo convite aí. Vai ser muito legal ter a conversa com vocês aqui. Que bom. O Bruno novinho desse jeito já tá aí se jogando no mundo dos eventos. Tem que estar, né? Não tem jeito. Isso é contagiante, né, gente? Pra caramba. É um universo, né, que a gente fala assim, as pessoas perguntam pra gente, mas vocês trabalham final de semana, à noite, feriado? A gente nem vê, não é? Quando eu comecei a trabalhar com cerimonial, isso foi uma das coisas que você tem que abrir mão quando você trabalha com casamento. Final de semana não existe. A gente folga de segunda, de terça, de quarta, quando dá. Porque no final Quando dá é exatamente. Você gostou, né? É maravilhoso. Esse quando dá é ótimo. É quando dá, porque no final de semana, na verdade, aquela semana ela já é pro evento do final de semana. Né? Visita técnica, programação, organização, tudo. No dia, tem a pré-montagem, tem a montagem, tem a entrega do evento, tem a desmontagem, já deu segunda. É. E já vem outro evento. E já vem na outro sequência. evento. Ô, João, e como é que você começa na tua carreira? Nossa, eu comecei em 2011, eu ainda tava no segundo ano do ensino médio. Eu tava com 16 anos. Nossa, eu comecei super! novo. Uhum. É a idade do Bruno, não, mentira. Parece 14? Parece, mas não é 14. Quantos anos você tem? Tenho 20. Nossa, tá bem 20 conservado, anos. tá Muito obrigado. ótimo. Muito obrigado. Eu comecei no segundo ano do ensino médio, uma amiga minha tinha um buffet que chamava Fefa. Na verdade, todos os buffets infantis que eu trabalhei, eu acho que já não... Olha, eu trabalhei no Catavento, não tem mais. Eu trabalhei no Fefa, não tem mais. No Marrocos Kids, não tem mais. Trabalhei no Happy World antes da Suzy e da Paula assumir. Comecei com festa infantil. E você fazia qual função? Nossa, amiga, eu fui Todas. monitora, eu fui o cara que gritou parabéns, faltava coxinha na cozinha. Dançava. Tudo, dançava, pulava, tudo. Aí depois eu fui fazer graduação em psicologia. Mentira! Amiga, eu fiz Senai. Eu fiz Nossa, aí, tá vendo? Gente, Pessoas importantes fazem disso. Senai. Eu também fiz Senai. Você também também fez fez? Senai? O que você fez no Senai? critério. Eu fiz 2 cursos. Fiz um de mecânico de usinagem e um técnico de eletroeletrônica. Eu também. E você fez Bastou o quê? Mecânica de usinagem, SolidWorks, FC. Com essa informação a gente encerra o programa. Porque já... Telecurso 2000. Como assim? Sim, eu era revolucionário. Eu era a única bicha no meio de 30 peão. Eu tava lá, mas eu pagava pros meninos, amiga, coxinha. Falava assim, gente, vocês não fazem pra mim, eu pago... Como chamava Olha o empreendedorismo aí, ó. Entendeu ou não? vendo? Eu já Você tava vai trabalhando. negociar, tá? Amiga, um Sebrae. Eu já era um Sebrae.
peraí. Pra ficar Pessoa muito física. claro, pra ninguém confundir. Você oferecia coxinha, troco do Amiga, quê? é que você nunca fez Senai. Tem Não aquele fiz. tubinho de presunto e queijo, não tem? tem, Famosíssimo. o tubinho. Eu não fiz Fritinho, Senai, né? mas Tubinho eu fiz um frito. Tubinho curso de frito. técnico de hardware 1 ano e eu sei qual que é. Ele valia Só eu ouro. que não fui na Só cantina você do que nunca Senai. foi, nunca É uma foi. cantina? É uma É uma cantina. cantina. Uma cantina. Era, né? Não tem um mais. beijo pro Senai. Ah, eu tiro o beijo então aqui. Gente, Acabou o Senai, Acabou. Diretor Casão, traz de volta a cantina. Traz de volta. Sim, eu comecei. E a gente barganhava. Tinha uns tornos gigantescos que tinha que ficar sujando de óleo e tudo mais. Eu já, né? Aí eu já falava, não quer um tubinho, faz isso pra mim. E já ia. No final eu apresentei o projeto, deu tudo certo. Assim não que sei bom. se depois disso eu vou pegar o meu diploma de volta. Não, mas conta aqui pra ele, só pra eu fazer uma Caçado. anotação. Como é que funciona um torno? Tudo bom, gente? Então vamos falar de bolo de casamento. Aí fiz Senai, fiz um monte de coisa. Depois eu fui trabalhar no Catavento. E aí eu trabalhando no Catavento, em 2018 foi quando o Bolsonaro entrou. E aí eu não sei se foi uma fake news ou se não foi, mas saiu uma corrente. Na época, acho que era Facebook, uma amiga minha que fazia moda escreveu assim: João não, né? Gente, quem for homoafetivo e quiser casar, vamos se juntar todo mundo pra fazer esse casamento. E aí eu escrevi lá: olha, eu organizo evento infantil, mas se precisar de um garçom, alguma coisa pra ajudar a comunidade, tamo aí. E dormi meu coração. Um dia eu tava na Renner, 2 meninas, hoje eu acho que elas moram na Itália. Elas bateram em mim e falaram assim: você não foi o menino que comentou na publicação? E assim foi. Aí eu fiz o casamento delas. Aí depois eu fiz o casamento da minha melhor amiga, que foi a Suzane. Tem pessoas que acham que eu comecei no casamento, mas eu venho do infantil. E aí depois a primeira festa infantil que eu fiz, que foi da minha sobrinha, que foi em termos de aquisição financeira, foi uma festa muito grande. E aí chegou uma hora do infantil que eu entendi que eu cheguei num teto. Né? Porque quem não tem teto é casamento, que pode ser de 2 milhões de dólares, como pode ser de 10 mil reais. Entende, João? Mentira. Veja bem. Aí depois começou a vir E assim, não tem como. O empreendedorismo, ele começa com família, com amigo. Algum amigo que confia em você e fala: não, faz o meu. Ou então que tá sem dinheiro. E aí fala assim: vem aqui. Aí vira vitrine, né? Vira Vira o seu vitrine. portfólio. Então a gente já tá falando de quanto tempo de carreira? Olha, em 2012 eu terminei o ensino médio. Em 2011 eu comecei o infantil. 4 anos atrás eu comecei o casamento. Só que desses 4, 2 foi pandemia. Foi um período muito difícil. Mas, João, hoje você tá focado em casamentos ou você também faz corporativos e... Corporativos não fiz um só, amigo. Fiz uma inauguração de uma clínica de um noivo meu. Mas o que acontece é que eles casam, depois eles têm filhos e aí eu acabo fazendo a festa de um ano das crianças. Você fica na família. Amiga, é cíclico. Esse final de semana agora que passou, eu fiz o chá revelação da Liz. Sábado passado eu fiz 1 ano da Liz e agora eles vão se casar. Maravilhoso, gente. É legal. Tá vendo? Você vai se perpetuando na história daquelas pessoas. E se sentindo velho, né, amigo? Não, mas isso é uma questão pessoal. Isso é só mudar uma chavinha aqui. Matheus, você, como é que o mundo das imagens... começou com vídeo mesmo? Como é que esse mundo te atrai? Legal. Eu comecei como músico, né? Na verdade, vocês vão ver que tem uma teoria que se aplica. Eu nunca vi que... Não tem como não funcionar. É cíclico também, que nem você falou. Toda pessoa do audiovisual, ela foi um músico e provavelmente ela é um músico frustrado. Então, Vou começar a prestar atenção nisso. pode prestar. Todo mundo é músico e geralmente é guitarrista. Eu era o quê? Professor de guitarra. Entendeu? Que fui professor de guitarra do Bruno também, de violão. Mentira! Juro. Foi Há o quê? assim que Uns uniu os pontos, 5 assim, anos eu atrás? conheci o Matheus. 6 anos atrás? Mais ou menos. Mais ou menos. E eu, né, como professor de música, precisava gravar os meus conteúdos, gravar as minhas músicas, gravar, né, cover e divulgar meu trabalho. Eu comecei a gostar desse negócio. Você gravava os seus próprios vídeos. Eu gravava os meus próprios vídeos. Depois eu quero até fazer alguns conteúdos mostrando como que eu fazia para gravar, cara. Isso é ótimo. Inclusive, É louco. a história da aproximação do Matheus com a Vitória, que é a esposa dele, inclui vídeos que ele produzia pra ela, apresentava pra ela, ela opinava sobre o conteúdo. Até Diretora hoje. criativa é o nome. Ela é minha, Hoje eles estão diretora geral, juntos. na verdade. Ela manda em tudo. Ah, Tipo assim, tudo, Ela é diretora geral. A gente trabalha pra ela. Exatamente. Ele me chama chefinho, ela é chefona. E disso, né? De fazendo os vídeos e aprendendo câmera, técnica, áudio. Eu comecei a tomar gosto pela coisa, né? E um dos primeiros trabalhos do audiovisual, na verdade, que eu fiz antes de fazer, né, corporativo, que é o que mais a gente faz, a gente fez um casamento.
E a gente fez uma captação e depois a gente fez até por uma edição. E eu queria deixar até uma homenagem pra Bruna, né, da R3. Que Ai, eu amo, nem falo. Cara, Nossa. Meu Deus. O Fabiano e a Bruna, assim, são pessoas... Eu não tive a oportunidade de falar isso pra Bruna, mas a Bruna foi uma das pessoas que abriu as portas pra mim. Eu acho Ela era importante assim. a gente só contextualizar para quem é de fora de Limeira e que acompanha o nosso programa. A Bruna, infelizmente, nos deixou recentemente, né? Durante o parto. E tinha a R3 junto com o Fabiano, que é o marido, né? Profissionais, assim, exímios, competentíssimos. E, Matheus, obrigado pela citação. Cara, não tem como, porque os dois continuam sendo de alguma forma, por mais que ela não esteja aqui, mas foram muito importantes pra mim nesse Você começo. acredita que quando eu comecei lá em 2011, foi com ela? Que louco, Eles cara. eles fizeram o vídeo corporativo do Catavento. E aí eles legal. faziam muita festa infantil. Não, e tá aí sempre depois aí. migrou pro casamento. Ficou Parece muito. mentira, E tá sempre aí. E nisso eu comecei a fazer alguns trabalhos de casamento, só que eu tava totalmente voltado a entrar pro meio de casamento, isso em 2019. Eu comecei a produzir vídeo bem antes, né, em 2014, que nem eu falei pra você, por conta da música. Depois de um tempo eu comecei a pegar um cliente ou outro, e quando eu fui pegar realmente esse ramo de casamento em 2019, pandemia. Aí não tinha mais casamento pra foi ninguém. 20, verdade. E eu falei, cara, não tem o que eu possa fazer com casamento, então eu vou de cara mesmo pro corporativo. E a minha produtora foi 100% pro corporativo. Tanto é que os casamentos voltaram só depois do meio de 21. Ah, não. Na verdade, voltar tá sendo Tá sendo agora, na de verdade. forma muito pontual entre os decretos, sim, né? Sim. Um decreto flexibilizava, as pessoas corriam, se casavam, depois Fazer um negocinho fechava aqui, tudo de novo. isso. Mas casamento que nem a gente via antes de 20 é agora Em mesmo. termos de Isso. captação, de valor, de contrato, tá sendo agora. Tá sendo agora. Nesse momento da pandemia, Verdade. era tudo entrega de casamento 2018, 19. Era só apagar fogo, apagar incêndio. Era. Pior que é bem isso mesmo. E, Matheus, já nasce como movie? Não nasce como movie. Na verdade, nasce como toda boa empresa, né? Uma eu-presa. Uma eu-agência. Por quê? Comecei sozinho, né? Vocês vão ver aqui que o Matheus, ele é professor de música, só que depois ele foi bancário, então é meio que uma Você mescla tem uma carinha de bancário, né? Cara, Uma roupinha Mentiroso, social, mentiroso, né? Só um empréstimo ali. Só empréstimo ali pra enfiar. Não, Preciso vender um coitado, produto cara. hoje. Só sou preso bater a meta, né? E, né, como várias áreas, né, aparentemente nada a ver, eu acredito muito, que nem eu comentei até com uma galera no podcast semana passada também, sobre uma citação de Steve Jobs. Que ele fez uma palestra em Stanford, numa turma que ele foi, orador. Depois, se vocês quiserem, até assistam. Que eu sempre que tenho a oportunidade de falar, eu falo. Que é uma palestra que ele fala de connecting dots, né? Que é conectar pontos. E o Bruno até falou agora há pouco também sobre conectar pontos. Ele jogou essa frase aí. E o que é conectar pontos? Quando a gente tá sendo músico, sendo videomaker, sendo bancário, você começa a perceber que tudo isso daqui são pontos soltos que você não consegue ver a conexão quando você tá no micro. Mas quando você tá no macro, que você abre, você consegue juntar. E aí você vira aquela pessoa real. única. É real. Então, por exemplo, eu vejo muito isso em você. Por mais que, beleza, você trabalha como jornalista, só que ao mesmo tempo você é o João Micasa, ao mesmo tempo você é sócio de uma agência, sabe? Para uma tudo pessoa se que tá vindo de complementa. cima, complementa. Só que para muita gente, isso não tem ligação nenhuma. Não tem conexão. Não tem conexão, mas tem. Ao mesmo tempo que tem gente de fora que não parece que não tem conexão, também tem pessoas de fora que vê antes de você. É verdade. A empresa crescer. É verdade. Nessa questão essa questão analítica que o Matheus está trazendo, eu tive um insight, um belo dia, escrevendo um casamento. Falei, gente, isso é um trabalho jornalístico. Eu entrevistei um casal, jornalistas entrevistam. Eu estou redigindo o roteiro, jornalistas escrevem textos. Daqui a pouco eu vou celebrar o casamento, é uma forma de apresentação. Tem figurino, tem cenário, é uma produção jornalística. Claro. É. Quando eu entendi isso, me colocou no lugar. Tá corretíssimo, Matheus.
Aí, em contrapartida, do outro lado, depois que você encontra o seu dom, tem uma coisa chamada empresário. Que aí eu saio da minha empresa, exato. Porque às vezes... Por isso que tem muito cantor que não sabe nem quanto ganha. Porque ele é um bom cantor, ele não é um bom empresário. Entendeu? E a gente não é bom em tudo. E o que a gente não é bom, a gente também tem que saber terceirizar. Pra quem terceirizar, como terceirizar, quanto custa o seu trabalho. Aí você vai entender de imposto. Aí começa a parte chata. É que nem eu adoro fazer só a festa. Isso que é legal, cara. Porque Ficava só fazendo festa. Já é muito louco, porque todas as pessoas, na verdade, a grande maioria das pessoas da área criativa, você sabe muito bem, não gostam também dessa área. Né? Evitam, né? Evitam, querem ser o criativo, criativão, né? Good vibes. E eu sou totalmente o contrário. Eu amo a criação, só que eu penso a criação como uma coisa muito mais lógica, né? Muito mais dogmática, sistemática. Então, eu gosto muito de estar nesse lado. Tanto é que cada vez mais, né, Bruninho? Você tá se ferrando aí, só editando. Hoje eu edito muito menos do que eu editava no começo. Entendi. Só que o nosso volume é muito maior. A empresa foi seguindo e você foi acomodando as funções. Exatamente, os alocando. procedimentos. Exatamente. E como é que dá, Bruno, a sua chegada nesse mercado? Já foi com Move? Já foi com o Matheus, só que era antes ainda de se tornar Move. Foi um pouquinho antes. É. Quase, tipo, né, eu peguei essa transição aí. Que foi como eu disse que ele dava aula pra mim de violão e tal, conheci ele. Como, tipo assim, o método dele de dar aula, ele sempre foi muito próximo, né, dos alunos, conhecendo os alunos, e a gente conversando, a gente acabou virando, tipo, parceiro, virando amigo. Aí, tipo, eu sempre vivi numa família em que só existia o trabalho de empresa metalúrgica, sabe? Tipo assim, Sangue de minha Jesus mãe tem trabalhou poder. como operadora de máquina a vida inteira, meu pai é pedreiro, então, tipo, pra mim era isso que existia. Mas mesmo sendo pedreiro autônomo. Sim, sim. Mas, tipo, pra mim era isso, só tinha empresa que fazia máquina. Você está dizendo que você começa, provavelmente, uma linhagem na sua família que trabalha com outro tipo de produto, que é criatividade, sensibilidade, né? Porque sua mãe e seu pai trabalham em funções um pouco mais repetitivas. Exatamente. Entendi. Até por isso que eu procurei o Senai, né? Pra fazer, tipo assim, ó, eu vou ter que seguir o caminho que a minha mãe foi pra poder me acomodar em alguma empresa. Repetição de padrão, isso é Repetição muito de comum. padrão. E eu ficar lá, às vezes, talvez, subir de cargo, fazer um negócio legal. Ela te gerenciar contou alguma sobre o PLR, né? Me contou sobre Ele caiu. Exatamente. Mas aí, tipo, conforme foi passando o tempo, fui pesquisando se era realmente isso que eu queria. Naquela dúvida que todo mundo tem, né? E Tipo, o nossa, Senai o que eu pega a quero? gente muito cedo, né? Pega. 15 anos, Pega. gente. Eu entrei com 14 ainda no Senai. Piorou. E aí, tipo, 2 anos atrás. por isso que eu falo que o Senai eu acho que foi muito importante na minha vida, em questão de, tipo, de me preparar realmente, não só pro mercado de trabalho, mas me preparar como pessoa. Que você que já fez Senai, você sabe realmente. É tipo assim, é uma coisa que te prepara como pessoa e também como trabalhador, vamos falar assim, no Pra meio mim foi de trabalho. horrível. Não, amigo, tudo é válido. Mas eu não gostava do look. Tinha que, entendeu? Assim, enquanto um total do Senai, que coloca o menino na linha, porque tem que camisa por dentro, a cintinha. sim. Chegou Não 5 era a sua minutos. vibe. Amigo, eu sou artista, eu sou revolucionário. 8 horas eu quero chegar no 8h40. Tem que fazer isso, eu quero fazer na hora que eu quero. E esses dias eu vi alguma palestra sobre isso, falando sobre pessoas inteligentes que não se acostumam com rotina. O cerimonial só dá certo pra mim por causa disso. Não tem rotina. Amigo, de manhã eu vou, vejo um vestido, de tarde eu vou numa degustação, de noite eu tô aqui no podcast. Mas olha que interessante. É o contrário do gatilho do Bruno, que buscou o Senai para uma repetição de padrão de paz e porque havia uma rotina, uma garantia. Experiência totalmente diferente com a mesma coisa, né? E como é que esse contato entre vocês te dá um start? Não é bem por aqui. Foi quando eu tava trabalhando em uma empresa como montador e eu vi que eu tava trabalhando, tipo assim, dando mais do que aquilo que eu recebia, realmente, sabe? E eu vi que eu não tinha muito espaço. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui 10 anos e os 10 anos eu vou ficar na mesma coisa, sabe? Sem tipo, coluna. eu não vou progredir, sem coluna, exatamente. Era, tipo, um trabalho muito braçal e que eu não queria. Lógico que não é o que eu queria. Aí, eu conversando com o Matheus assim, já conhecia ele, sabia que ele fazia esse tipo de vídeo. Fazia videozinho. Fazia videozinho, porque pra mim era Maravilhoso. videozinho, né? É maravilhoso o Aí eu falei, videozinho. tipo, não foi assim, de uma hora pra outra, mas foi muito rápido, eu acho, que eu falei, cara, eu quero tentar coisa nova. Eu não sei o que é vídeo. Eu até falei pro Matheus, eu falei, Matheus, eu não sei o que é vídeo.
Eu não sei o que é editar. Foi. Eu não sei o que é nada. Foi. Você tá disposto a me ensinar? Porque eu tô disposto a aprender. E eu quero Vou sair disso ganhar aqui. mais do que na metalúrgica? Foi tipo, você vai me pagar legal? Não. Você vai me pagar, pelo menos. Talvez não isso claramente, mas havia Sim, uma realização sim. pessoal aí que já te satisfazia. E como é que você recebeu isso, Matheus, nesse momento? Isso é muito legal, porque a gente, né, quando tá desse outro lado, eu nunca tinha estado, né, desse outro lado. Eu sempre fiquei do lado que tá trabalhando para alguém, ou como eu presa, eu tinha os meus clientes. Eu ainda não, eu tinha freela, mas eu não tinha uma pessoa fixa comigo, né, para dar um FII mensal, para pagar um FII mensal. E aí ele chegou em mim e falou tudo isso daí, eu fiquei só observando. Só ouvindo aqui, só ouvindo, matutando. Que é uma responsabilidade. Claro que é. Muita, muito grande. E eu falei, cara, você não tem ainda experiência, né? Você nunca pegou numa câmera, mas você tem uma coisa que a maioria das pessoas que eu conheço que já pegaram em câmeras que eu já vi, não tem. Que é o quê? Vontade. Sabe? É a vontade. É difícil. É muito difícil. Então, nisso que ele, né, falou, eu tô afim, o que eu faço? Bora. Eu fui procurar você. Ele foi me procurar, eu não procurei. Não. Tanto é que, na verdade, eu já tava... Eu acho que eu nunca falei pra você. Revelações. Cadê a... Chama mais coach me Ela vai entrar por trás da Ela cortina vai já, entrar já. agora. Então, eu já tava sondando algumas pessoas pra distribuir algumas tarefas. Freela meio fixo, que depois viraria um FII mensal, né? Viraria um colaborador. Mas eu iria pegar uma pessoa que, obviamente, teria experiência. Na minha cabeça faria muito mais sentido. Só que depois eu percebi, não é assim que funciona. Se eu conseguir treinar, eu consigo ensinar. Eu sou professor. Eu sei ensinar. Aqui entra a parte do professor. Exatamente, também. aí que entra a experiência. parte da As conexões experiência. todas. Exatamente. Se eu fosse uma pessoa... A maioria das pessoas que eu conheço do audiovisual tem muita dificuldade de passar conhecimento por 2 motivos. O primeiro motivo que as pessoas têm, pelo menos que eu vejo, de passar conhecimento elas falam de uma forma muito técnica e sem exemplos. Então ela vai jogando informação, vai vomitando essas coisas e a outra pessoa, Porque pra ela é muito simples, né? Tipo, é muito simples. Se eu começar a falar com o Bruno aqui, vai parecer um tecniquez louco. Que só vocês vão entender Que o só diálogo. nós 3 aqui vamos entender e boa. Nós 3, pra você que nos acompanha, nós Exatamente. temos Gabi aqui nos bastidores. Gabi, pode colocar a mão em frente à câmera agora, dar um tchauzinho. Isso. Muito bem. Vai, que as Gabi, pessoas acham que é um inclusive, que é espírito. namorada Exato. do Bruno. Exatamente. Colabora nossa e namorada do Bruno. E o segundo motivo que eu vejo que as pessoas não conseguem também passar esse conhecimento é que elas têm medo. Com certeza, eu ia chegar nesse O ponto. colaborador abrir uma própria empresa. Exatamente. Vai com Exatamente. a concorrência. Não, são vários Vai medos. São com vários Deus. medos. Pode ser o vá com Deus, né? Beleza, vai lá e vai abrir sua empresa. Ou então o cara que já é concorrente dele, ele vai pegar e vai chegar no nível estratosférico. Eu imagino o seguinte, eu entendo o seguinte como conhecimento. Eu levo muito ao pé da letra a parábola dos talentos. Que é basicamente o seguinte, né? Pra quem nunca ouviu falar, ou só ouviu falar, mas não sabe o que é. Eu não vou explicar tudo aqui porque é gigantesco, mas é quando você enterra aquele seu dom que você tem e você não multiplica esse seu dom, você não é abençoado. Né? Você pode pensar isso em todas as esferas. Você pode pensar isso no âmbito religioso, no âmbito de energia cósmica, mas isso é a vida. Se você não compartilha, você não recebe de volta. Se você manda, você recebe. É simples. Então eu falei, beleza, o que eu mais sei aqui? Eu sei fazer isso. Eu sei só até aqui, então vou ensinar até aqui. Porque quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. E foi isso. Corta. E aí, como é que você recebe esse começo, essas orientações? Como é que foi pra você? Medo também, né? Pra Falei, caramba. cara, e se eu não conseguir fazer nada? Esse cara tá gastando tempo comigo aqui à toa. Porque Mas tem a responsabilidade também do seu lado, de assumir esse compromisso com ele. exatamente. E foi meio que ao mesmo tempo enquanto eu trabalhava, né? Porque eu não podia ficar sem receber meu salário. Tipo assim, minha família não é rica, eu não tô nessa mordomia toda. A gente tem cara de rico? Tá bem arrumado, eles são bem arrumados. muito legal. Gratidão. A cara. É tudo produção, gente. A maquiadora tá aqui atrás, tem 7 Inclusive- salas aqui no fundo. Eu tenho uma Então. amiga que fala assim: eu não tenho culpa se a minha cara sustenta uma Prada. Mas tá certo, é. Fazer o quê, Esse eu né? vou usar. Mas foi desse jeito. Mas também o Matheus, ele me tranquilizou bastante em relação a, tipo, eu
não dá certo, O sabe? retorno. Em questão de, tipo, eu tentar e ele falar, tipo, cara, beleza, a gente tentou, não tem problema. Tipo, tanto é que ele falou, cara, tipo, eu não quero te prender à empresa no momento, porque depois eu quero te prender. Não, tô brincando. Claro. Mas ele falou, tipo assim, cara, Olha, se é que vocês não estão vendo o pé dele aqui, mas a inclusive, mão tá solta. Ele tá me chutando aqui. Ah, você tá aí, Não, entendi. tem uma... Ele falou que conforme fosse passando e eu visse que, cara, não é isso, eu quero experimentar outra coisa, não tem problema nenhum. Tipo, valeu a experiência, valeu o momento que a gente teve, entendeu? Olha, eu diria para quem nos assiste, em qualquer momento da história, porque como eu disse para vocês ficaram famosos e vocês já assinaram o meu termo de autorização, esse programa vai se perpetuar aí nas plataformas de áudio no YouTube, que a qualquer momento esse bate-papo de descoberta de carreira, né, de descoberta de dons, muita gente vai passar por isso em algum momento e talvez essa conversa auxilie muita gente. Daria um programa exclusivo de conversas de starts de carreiras, né? Já pensou em você fazer um programa com as pessoas que comentaram nos vídeos, o quanto os vídeos ajudam? Que legal. Aliás, comentem, compartilhem. Seria legal. Mas esse programa também é um programa de histórias. Eu vou colocar agora nesta mesa o quadro Me Conte uma História. Eu começo uma frase e vocês continuam com base nas histórias e nas experiências de vocês. João Teles, uma história que envolve um sufoco. Eu nunca me esqueço do dia em que... Gente, eu fiz um casamento, amigo, e eu perdi as alianças. Você? Deus. Como assim? Amigo, sim. Gente, começo de carreira que chama. Você podia abrir um podcast. Começo de carreira que chama. Quem chegou Começo e de carreira entregou as cast. alianças? Amigo, tem às vezes casal que quando a cliente ela deixa a gente muito nervoso, a gente trabalha tenso. E eu tava com as alianças no bolso, era um casamento no campo. Quando chove no campo, você sabe como é, começa aquele corre-corre de plano B e tudo mais. Eu acho que foi uma das quarta ou quinta cliente minha no início da carreira. E eu tirei alguma coisa do bolso e nisso as alianças caíram na grama. E você se dá conta nesse exato momento ou apenas no momento da entrada? Não, em nome de Jesus. Calma, não é tanta desgraça assim. Já contei com o pior. Eu já tava pensando. Você tá pensando a vaca pior? comiu a aliança. Não. Sei. Aí a noiva pegou e falou assim, dentro do carro. Ela falou assim, eu não saio enquanto essa chuva não parar. Aí eu fui de novo tentar montar de volta no plano B e a chuva não cessava, não. Então vamos casar no B mesmo. No que eu fui preparar, a gente sempre tem uma mesinha, alguma coisa que coloca aliança, buquê, tarará, os itens que vai usar durante o religioso. Aí no que eu fui passar a mão, cadê as alianças? Nossa. Aí, nossa, gente, a Bruna e o Jonathan que trabalham comigo até hoje. Eu olhei pra Bruna e falei assim, eu vou te falar uma coisa. Você não vai ficar nervosa. Eu perdi as alianças. A menina ficou pálida. Eu não sei o porquê. Eu não sei o porquê. Ficou pálida, todo mundo ficou pálido. Amigo, eu fechei o olho e falei assim, Deus, se você existe, olha eu. Você vai me ajudar agora, em nome de Jesus, amigo. Eu já tava quase entrando em desespero. Gente, existe uma... Eu não sei explicar direito, mas existe uma energia. Tem uma frase que é assim, ó, Deus gosta de casamento. Eu chamo de Nossa Senhora do Cerimonial. Ela sempre tá lá. Dá certo. Ela Eu não sempre sei tá lá. explicar Tem direito pra mesmo, vocês, amigo. mas você sabe, assim, tem uma coisa que faz tudo Tem dar uma certo. egrégora positiva ali, fazendo com que aquilo tudo prospere pra todos nós. Nossa, Tem. egrégora eu não ouvia já. Egrégora. Existe. Havia 5 anos já. Existe. Outro nível, Por vezes eu que abro. O portal. Diga, O portal de palavras. Aí eu peguei e fechei o olho, uma voz. Sabe aquela voz que não tem voz dentro da gente? Falei assim, ó, dá 2 passos pra trás. Da onde eu tava, eu dei 2 passos, olhei e tava as duas brilhando na grama. Olha Deus aí. Ai, que alívio. Gente, aí E foi. o casal não chegou a saber dessa... Imagina, vão saber agora. Um beijo, então, como diz Jonathan. E Bruna. Até as alianças já estiverem em algum Isso, lugar no agora já tá gramado. tudo casado na paz do Nunca Senhor. mais aconteceu. Não, acho que esse foi o maior. Que bom. Matheus. Nunca me esqueço do dia em que... Eu nunca me esqueço do dia em que eu dei um REC invertido. O que é um REC invertido? Isso. É Obrigado. uma coisa muito boa, que é quando você tá lá filmando, gravando um evento, bonitinho. E aí você fala, nossa, esse vídeo deve ter ficado incrível. Cara, eu quero muito chegar em casa e ver. E aí você vai ver o vídeo que você tem no seu computador, depois que você descarregou o seu cartão de memória, e você vê que tem um vídeo do seu pé andando assim. E aí você descobre que você deu o famoso REC invertido, que é o quê? Você apertou pra filmar,
algum take. E a gente que trabalha com audiovisual, a gente, assim, não sei você de casa, não sei vocês, mas a gente não tem um forno que a gente aperta um botão, joga o cartão e sai um vídeo. Então, né, geralmente são 3 fornos, então, mas o que a gente faz? A gente grava em vários takes, a gente pega esses takes, joga no software de edição, decupa ele, né, corta ele, escolhe as melhores cenas e depois a gente finaliza esse vídeo. Beleza. E aí, que quando você grava, que é o mesmo botão de gravar e parar de gravar é o mesmo, se você gravou e você não apertou pra parar de gravar, quando você vai começar a gravar, na verdade você parou. Exato. Nossa. É o que a gente faz com o nosso próprio celular, por vezes. Aconteceu Exatamente. Era um casamento? Não era um casamento, mas era um evento corporativo que não tinha volta. E aí, o que você faz? Não volta. Entendeu? Gente... Então eu dei um jeito, dei um Somebody to Love like clássico, maravilhoso. E o pior é que isso você não percebe na hora do evento. Você percebe quando você vai descarregar os cartões. Tipo assim, você 3 nunca dias vai depois, perceber. sabe? Um dia depois. E aí, o que a gente fez pra resolver naquele dia lá? A gente pegou alguns arquivos, deu uma emendada assim e juntou. Solução de hoje. A minha câmera parece uma árvore de Natal. Ela tem um luz aqui, luz ali, tá gravando? Ela mostra, tô gravando, faz tô o barulho. Funcionando. E é importante que isso aconteça, pra gente ficar de fato escaldado, pra fazer dupla checagem. Né? A gente aprende nessas situações. A gente aprende no erro. O duro é quando a gente erra de novo. E o seu cliente percebeu ou não alguma coisa? Ele não percebeu. Tá vendo? Tá vendo? Profissionalismo. Nossa. Exatamente. Na verdade, a pessoa que é profissional não é aquela que consegue resolver qualquer coisa, e sim que consegue entender um problema e resolver o problema. Né? Não é só entender. Entender problema, qualquer um entende. E profissional bom tem que passar perreco. Tem isso. Tem que passar. Não tem que passar. como. Porque se tudo der sempre certo, se não tiver isso... E eu vou te falar ainda que, por exemplo, o evento corporativo, eu não sei... Não tá e não tá associado no nível do sonho como casamento. Por vezes sim. Porque você imagina, ela fica ali, guardando aquele dinheiro. É pai, é mãe, dos dois lados, é aquela expectativa, aquilo tudo. O casamento, você errou ali pra sempre. Toda vez que ela falar do casamento dela, ela vai lembrar daquele ponto. Você sabe que nós temos uma história muito famosa de um fotógrafo de Americana. Ele perdeu os cartões de memória. O casal entrou na justiça, ganhou a ação judicial. Eu conheço vários. A condenação foi o pagamento de uma outra cerimônia para que ele pudesse refazer as fotos. É muito sério. Eu conheço vários que acontecem isso. Isso que você falou do casamento é realmente isso, né? O casamento é o sonho. Então, a gente trabalha com sonhos. Essa frase vocês já ouviram e estão cansados de ouvir. E a gente que trabalha na área do audiovisual, a gente trabalha registrando esse sonho. Meu Deus, pior ainda. Porque uma coisa é você fazer no dia. Outra coisa é a pessoa se lembrar todas as vezes, todos os dias. Ela tem que reviver aquele dia. Só que o corporativo, na maioria dos casos, beleza, se a pessoa ela já tem uma grana, para ela é só um evento. Só que muita gente, a gente trabalha também com um sonho. De fazer o próprio curso. De fazer o primeiro evento da empresa de um ano. Sim. Então, assim, aquele sonho é quase... Tem uma importância quase tão grande quanto de um casamento. É verdade. Então, assim, de qualquer forma, a gente sempre trabalha com sonhos. E aí entra aquela coisa de profissionalismo. Que você comentou. Bruno, nunca me esqueço do dia em que... Qual dos vários, né? O Matheus deve ficar tenso já. Porque eu que não sabia nada, mais propenso ainda a fazer as coisas, as cagadinhas, né? Já dei rec invertido também, inclusive. Só que o meu foi um pouquinho pior. Foi pior. Porque foi no chá revelação. Do Japa, foi do Japa. E você não sabe disso, Japa. Agora você está sabendo. O Japa DJ? Opa! Japa Produções, eventos. E foi na hora da revelação. Agora você está sabendo, Japa. A gente conseguiu arrumar? Não. Mas tipo assim... Não, mas fala a história aí, O vídeo ficou lindo. Fala a história. Ficou maravilhoso o vídeo do mesmo jeito. Graças a Deus, a gente tava em 2. A gente tinha 2 pontos de câmera. Em 3, na real. A gente tinha 3 pontos de câmera. Mas, por exemplo, se tivesse só eu ali, tipo assim, acabou tudo. E o pior foi eu num dia normal em casa, o Matheus mandou mensagem pra mim: Bruno, eu não acredito. Aí eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Aí ele: Bruno, olha esse vídeo aqui. Aí ele mandou um vídeo pra mim, eu filmando meu pé, a grama. Todo. Tipo assim, 5 minutos de vídeo eu filmando meu pé.
Ai, gente. Aí E a hora no que você próprio fala assim, dia... eu vou chorar e vai ser agora. Não, chorei muito. No próprio dia eu falei, caraca, Matheus, peguei uns take da hora aqui, mano, ficou muito legal, ficou muito fofinho, né? Muito emocionante, que é o que o Chá Revelação traz, né? Uma emoção. E aí eu olhei meu pé, eu falei, não tá tão emocionante assim, né? O meu pé é uma grama. E aí eu falei, cara, que é isso, né? Tipo, eu nem sabia que existia isso. Eu falei, cara, você deu rec invertido e perdeu justo o momento da revelação. Você não se conformava. Cara, não, a Gabi sabe. Eu fiquei desesperado. Eu falei, Gabi, eu não sei o que eu faço. O Matheus vai mandar eu embora. Acabou tudo. Acabou o sonho, acabou tudo. Acabou o dinheiro, A acabou Gabi tudo. entra em cena. A Gabi só assim, ó, na mãozinha ali. Olha o Gabi, ó. Não, foi desse jeito. Foi desse jeito. E eu fiquei desesperado. Falei, Mas cara, vocês tinham os takes das outras câmeras. claro. Ainda bem, ainda bem. Mas o que eu falei pra ele, desculpa interromper, mas eu falei, Bruno, como eu já tinha passado por isso, falei, Bruno, pra gente não passar, dá um rec, né? Grava e deixa. Ah, mas vai cortar, tem coisa que a gente não vai usar. Tem problema. Não tem nenhum problema. Cartão tá aí pra isso, o HD tá aí pra isso, a gente dá um jeito. Hoje em dia eu faço Só que ele bastante fez isso também. Só que ele fez ao contrário. Foi ao contrário, né? Nossa, cara, não, foi tipo assim, e eu tava muito no começo ainda. Então, eu tava com muito medo de errar e, tipo, eu queria que desse muito certo. E aí, cara, eu fiquei desesperado, meu coração começou a disparar, comecei a chorar, eu liguei pra Gabi, eu falei, Gabi, eu não sei o que eu faço. Agora acabou tudo. Eu sou ruim, não sei fazer nada, o Matheus vai mandar embora, eu não vou Saí da trabalhar. metalúrgica. Saí da metalúrgica, eu tô sem dinheiro, vou ter que vender minha arte na praia. E não é de vídeo. E não é de vídeo, nem é uma arte de vídeo. Então você vai gravar no dia. E depois no escritório ele edita. Eles são uma equipe de câmeras. Não, eu pensei que ele ficava só na edição. Não, ele começou na edição, na verdade. depois ele- Nessa foi pro época, acho que foi um dos primeiros trabalhos que eu fui gravar. Isso. Entendi. Ele já tinha trabalhado em algumas produções de vídeo pra pegar o jeito, já sabia filmar muito bem. Só que foi o primeiro evento, né, que você não tem aquele voltar, né? Ainda 3, mais 2, 1, quando volta. É profissional do ramo. E amigo. E E amigo. Um abraço pro DJ. Desculpa aí, mas seu vídeo ficou da hora. você Ficou gostou? da hora, cara. Você gostou e você nem percebeu. Já esteve aqui 2 vezes no programa Aí, que para beleza. falar da profissão dele, né? E também da Associação Paulista de Profissionais de Eventos. João Teles, sempre dou risada quando me lembro. Meu Deus. Nossa, amigo, tantas histórias que eu já passei. Aliás, eu preciso registrar aqui uma coisa. Encontro esses dias uma colega que fez o casamento conosco, o último que fizemos juntos, proprietária do espaço, que me diz o seguinte: que delícia trabalhar com o João Teles, que leveza trabalhar com o João Teles. A Jéssica. Jéssica Um Granfest. beijo. Nossa, Jéssica, maravilhosa. Nossa, que eventão, 400 pessoas, hein, João? Gigante. Foi gigante. Estádio de Meio-dia, futebol. Foi. Uma coisa que eu lembro que eu dou bastante risada. Ah, bem no início também. Nossa, início de tudo na vida, né, gente? Eu fui fazer um casamento de uma prima em Piracicaba. E o meu telefone, não sei se vocês lembram que o Samsung ele tinha um negócio que você colocava pra carregar e ele ia pra 100%. Você arrancava, caia pra 5. Opa. Né? Que chama. Segurava quando tava no Isso. carregador. Que é o famoso tá na hora de trocar de telefone. Exatamente. Aí eu tava na igreja, a gente fez o religioso todo na igreja. A hora que terminou, e assim, era muito distante. Era bem assim, na saidinha de Piracicaba, indo já pra... Como chama a cidade do lado? Não é Águas. Tietê, São Pedro. Rio das Pedras. Rio das Pedras. E aí, a família do noivo era de uma cidade que chamava Casa Branca, do lado de Pirassununga. E aí, acabou o religioso, tudo aquele corre-corre que a gente tem que chegar na festa antes dos convidados. A hora que a gente bateu a porta, que eu tenho meu telefone, ele... Frau, Apagou. apagou. Aí eu de novo, Deus, se vocês... E ele já tinha Já aprovado. perguntou umas 10 vezes pra Deus. Ele falou, eu não vou mais falar nada. Muito, mas você precisava pelo Pra Waze. chegar isso na festa. Aí eu peguei, eu olhei pra minha amiga, olhei e falei assim, amiga, como que a gente vai chegar lá agora? E assim, o pessoal sai do religioso, você fica com a noiva fazendo fotos protocolares na igreja. Sim. Quando eu entrei no meu carro, eu dei uma acelerada porque eu percebi isso na frente do shopping de Piracicaba. Nisso que eu olhei pro carro da frente, a placa do carro, Casa Branca. Eu falei, tá indo pra festa. Não acredite, Essa. você foi seguindo Foi com a cara e a seguindo. coragem. Não, se o cara fosse pra um motel, eu tava indo Ia ser um pouco diferente. o E ia evento, ser né? o maior evento. A gente já é lua de mel, Mas já é. festa. Mas já. Aí eu fui seguindo eles. É até uma a pausa. festa. Nossa. João,
Amigo, Teles. isso do que Deus gosta de casamento, eu acredito que tem coisas, profissões, que elas estão fadadas a acontecer na sua vida. E o cerimonial é isso, eu tive muita ajuda de amigos no começo, amigas que viraram noivas. É uma energia que parece que até o cliente que chega pra você parece que já tá escrito, porque sabe como você é e como o cliente é. Cada um tem um casal que merece, eu digo muito tem um casal isso. que merece. Inclusive tive Matheus. É isso Olha mesmo, só, um merecimento. Ele chorou. Eu chorei, eu sou... Ele chorou. Gente, eu sou essa pessoa. Não consigo conviver com histórias muito emocionantes que eu vou junto. Mas não é sobre mim, é sobre você. Sempre dou risada quando me lembro. Eu sempre dou risada quando me lembro que o meu trabalho, na verdade, não é uma risada de graça, é uma risada de felicidade. Que meu trabalho, ele me traz algumas experiências que eu não faço ideia que tinha como ter. Sim, Como? verdade. Vocês também trabalham com muita gente. Vocês veem aí, sei lá, desde o jogador de futebol até o cara que, sei lá, faz Senai. Veja bem, são Quem faz dois Senai aqui. está em outro patamar. Não, eu falei, na verdade, no nível crescente. tá. Se você Crescente. entendeu, foi no nível crescente. E aí, o que acontece? Eu trabalho com muita gente, só que ao mesmo tempo eu tenho a oportunidade de conhecer muito sobre muitos casos. E um desses, eu tive um caso de atender uma cliente, que aí sim é engraçado, que ela era sexóloga, é sexóloga ainda. Olha. E eu tinha o quê? Meus 18, 19 anos. Melhor momento da vida pra você conhecer Melhor ela. momento pra conhecer ela. Eu concordaria com você se não fosse essa sexóloga que eu atendi. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu simplesmente fui gravar e um vídeo de, sei lá, 1 minuto levou 4 horas pra gravar. Fiquei um pouco tenso. Exatamente. calma aí. Mais tenso que você foi ela. Pra poder falar, porque ela tava com medo, ficou vergonha. nervosa. Pela Exatamente. Só que eu fiquei... natureza do assunto? Exato. Mas, gente. Aí eu fiquei pensando, meu, O que eu faço? eu vou ter que virar sexólogo agora. O que eu vou ter Porque que você é fazer? especialista no dominou o assunto. assunto. Você é especialista no assunto, tem pudores pra tratar do assunto, veja bem. Então, exatamente. entendeu? Então, assim, desde isso que a gente pega umas situações, assim, que você não acredita, até, sei lá, trabalhar fazendo no outro dia uma festa infantil, e aí no outro dia você vai lá e faz um curso de casamento. Então, assim, É kamikaze. é um kamikaze. É muito legal estar desse lado. Porque a gente vê tanta coisa, mas tanta... Eu falo com o Bruno, qual que é a frase que eu mais falo pra você? Cara, eu sou imã de maluco. E realmente é. Eu sou imã de maluco. Eu atraio muita gente louca. Muita gente, mas eu gosto. Muito Então, bem. É a minha vida. E atrai o Bruno, que não é um maluco, que vai me contar mais ou agora. menos. Inclusive, Então. sempre dou risada quando me lembro. Eu ia falar exatamente isso, cara. É no que essa profissão proporciona pra gente. Que é tanta coisa diferente. Que um dia você tá em um casamento e exatamente no outro, tipo... É estranho você saber quantas pessoas importantes você já gravou, você já viu, você já conheceu, em que eu não imaginaria, tipo, nada. Isso há 2 anos atrás. Eu trabalho com o Matheus há 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3. Então, 1 ano e 4 vai com treinamento. Eu sou bebezinho nesse esquema. Então, tipo, pra mim, eu não conheceria nada disso. Entendeu? Então, eu sempre dou muita risada falando, cara, olha o que eu faço hoje, né? O que acrescentou na tua vida, né? Na tua existência. muito João legal. Teles, sempre me emociono quando me lembro. Prova de vestido de noiva. Ainda mais quando... Eu tive uma noiva que a mãe dela morreu de Covid. Isso foi, infelizmente, muito frequente. E a gente é amigo de escola. Eu tenho muitas noivas amigas, né? Quem não se torna, porque eu sou uma pessoa muito dada, né? Afetiva, né? Isso, Expansivo. infelizmente, né? Ou felizmente. E aí, quando a gente chegou pra provar o vestido, como eu conhecia a mãe, conhecia a família. Então, quando ela chegou dentro do olho, sabe? Porque esse momento do vestido parece que pra mulher, eu sinto que parece que ela precisa desse apoio da mãe. E quando essa mãe não tá, eu faço esse papel dessa mãe postiça. Então, você pega toda essa emoção junto. Então, pra mim, prova de vestido de noiva, em especial dessa noiva, a hora que ela começou a chorar, eu comecei a chorar. E assim, eu nem ia casar, né, amigo?
Entendeu? Mas eu entro nisso. Isso eu tive que tratar muitos. Infelizmente, a minha psicóloga faleceu, mas eu tive que tratar muitos anos isso pra conseguir separar o que é do casal e o que é meu. Exatamente. Porque senão eu me misturo no meio daquilo. E quando você vê, você já tá pessoal com profissional tudo junto. Ao mesmo tempo que eu sinto que quando uma pessoa vai buscar um cerimonial, ela quer isso. Um certo envolvimento, mas também você não pode ter consequências negativas na tua vida. Exato. Também, com, né? Somente Exatamente. positivas. Estabelecer os limites sem inteligência emocional. Que Isso. bom que você pode entender isso. Importantíssimo. Sempre me emociono quando me lembro. De histórias. Nossa. Histórias pegam, né? Histórias conectam. E na parte de casamento, foi sempre trabalhado, né, que os casamentos deveriam ter imagens bonitas, de mesas decoradas. Até 10 anos atrás, a gente pegava e colocava aquele LED na cara da pessoa no jantar e a pessoa tava comendo. Passava de mesa em mesa, né? Nossa, Tio, assim, aquilo, comendo macarrão, né, todo sujo. Graças a Deus, isso tem mudado, né? Só que as histórias me emocionam, me trazem esse sentimento quando eu lembro até do meu casamento. A Vitória e eu, né, minha esposa, a gente tem uma história muito bonita. E eu creio que todas as pessoas que se casam também têm a sua história. Cada um tem a sua história. Cada Só uma que tem sua riqueza. eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas já pararam pra pensar nisso. Que eu acho muito injusto que um vídeo de casamento seja somente uma imagem do noivo com a noiva no altar, depois uns momentos felizes deles brindando, e depois o sim. É tudo muito igual. Só que cada casal é muito diferente, né? Uns são mais brincalhões, outros mais são meio aqui, outros são ali. Então, o que a gente ama trabalhar é essa história. E quando eu escuto essa história, eu posso escutar milhares de vezes, eu sempre me emociono. Aí me pega. Eu não posso falar diferente. Pra mim é o mesmo. Toca, né? Diferente. Toca. Eu trabalho com base em histórias, né? Você, Bruno, o que é que te emociona? Cara, nessa área de casamento, tudo. Tipo assim, só de eu estar em um casamento, eu já fico muito emocionado, porque eu sei que é um momento muito, indireta, muito né, Gabi? importante. Você viu a indireta? Já entrou um violino agora. Não, eu já mandei áudio pra ela chorando. Eu gravando o casamento, eu falei, amor, que casamento lindo, eu tô chorando aqui. Eu não aguento. Porque, tipo, cara, porque... Era do Matheus, inclusive? Assim como... Naqueles- Também. Tipo, assim como eu sei que o meu vai ser muito importante pra mim, vai ter uma importância gigantesca na minha vida, né? Na vida da pessoa também tem essa importância gigantesca. E aí, tipo, principalmente quando entra a noiva chorando, que eu consigo ver, tipo, os dois ao primeiro olhar, assim, vamos falar, que é aquele, tipo, nossa, finalmente chegou o dia, né? E aí eu fico, cara, o Matheus sabe, eu já chorei em todos os casamentos que eu fui, eu chorei. Então, tipo, o casamento em geral me emociona. Todo casamento que a gente vai, ele chora. É Todo, isso, mas se a todo gente tá no casamento. automático, perde o sentido. É verdade. É. Ô, João, o que você diria pra alguém que pensa em começar na tua profissão? Como assessor, hoje em dia? Eu nunca pensei em ser assessor, né? Eu trabalhava com festa infantil. Lá nas festas infantis, quando a mãe ela chegava, eu não sabia, mas existia uma função, era registrado como vendedor de festa. Mas whatever. Ela chegava e aí ela falava assim, o que você... Eu sempre tive muito bom gosto. Esse é o problema. Só que eu sempre fui pobre. Então, é a incógnita da vida. Porque você tem o bom gosto, você assiste desfile da Versace, da Dior, não sei o quê. Só que na sociedade não tem nem isso. Então, essa questão, eu acho que do bom gosto, essa questão da perspicácia, da inteligência. Quando elas chegavam pra fechar um contrato, eu sentia que elas fechavam o contrato pra ter contato comigo. Então eu já era assessor lá, só que não essa palavra, porque o cerimonialista eu acho que agora ele tá muito habitual e tá necessário no evento. Antes ele tinha uma coisa ele passava essa coisa do caro, do status social, que não é todo mundo que consegue ter. Eu acho que hoje tá um pouco mais Agora acessível. é necessidade, né? Mas por ter vivido tudo isso, a pessoa vai começar numa profissão hoje, você precisaria dar um conselho para ela. O que você diria para quem vai começar agora como cerimonialista? Depois de ter enfrentado toda essa descoberta, que você aprendeu com o carro andando. Aprendi com o carro andando. Eu acho que se fosse pra mim dar um conselho, pra mim no passado, eu acho que o início é a questão da empatia. Você tem que sentir que você tem vontade de fazer o casamento daquele casal. Maravilhoso. Porque se você sentir que você tem vontade, você não vai ter preguiça. Ah, tem que visitar 400 vestidos, você vai. Tem que fazer 300 degustações, você vai. Porque você gosta da companhia daquele casal. Você vai ficar com eles 24 meses. Agora, se você for pelo dinheiro, meu camarada,
Tá ferrado. Tá no caminho errado. Tá no caminho bem Escolhe outra errado. coisa, corre. Demora pra ter um retorno. E você, Matheus, o que você diria para alguém que pensa em trabalhar com vídeos, imagens em casamentos ou eventos de forma geral? Eu marquei aqui 3 coisas. A primeira coisa que a gente tem que ter é contar histórias. Todo mundo que trabalha no audiovisual, que vai começar no audiovisual, na verdade, ele começa a se inspirar num cara que faz uns videozinhos bonitos, né? Que ele pensa assim, que é todo videozinho. E aí ele quer fazer esse videozinho bonito, quer fazer essa transição. E assim, transições passam. Febres, hype, passa. Tudo isso passa. Se você só aprendeu isso, você tá ferrado. Então, aprenda a contar uma boa história. Contar uma boa história nunca vai sair de moda. Nunca. Por que a Dior tá onde ela tá? Por que a Versace? Por que qualquer empresa que você pensar, Gucci, história. Eles só estão no lugar que estão por conta da sua história. E legado. E de saber contar uma boa história. Então, contar histórias é muito importante. Na verdade, é a base de tudo. Só que além da base, você tem a base do audiovisual. Que é o quê? Não só as técnicas de como operar uma câmera, mexer uma câmera, configurar os botõezinhos, mas entender a base da fotografia, ter um olhar fotográfico, sabe? Isso falta muito. Hoje é tudo muito rápido. Então, é legal, beleza. Só que não pra tudo. Então, aprenda a base, comece da base para você começar a realmente ter um negócio. E indo pela contramão, juntando essas duas coisas, né, que nem eu falei, da história e de começar pela base, tente ir pela contramão. Esse é o terceiro pilar, esse é o terceiro ponto que eu queria falar. O que é ir pela contramão? Todo mundo tá fazendo vídeo de transição com a imagem assim, sei lá, TikTok. Teve a época do Tico-Teco aí que todo mundo fazia não sei o quê. É maravilhoso. Tico-Teco eu acho maravilhoso esse termo, eu amo usar. E todo mundo faz a mesma coisa. Você abre lá seu feed e você fica assim e você vê sempre a mesma coisa. Quando você começa a rolar e bate aquela coisa diferente, aí você dá aquela atenção. Mas você me pergunta, como que eu faço diferente? É só não fazer igual. Pra se reinventar, né? Exato. Pra você, Bruno, é muito recente, né? O que você diria pra alguém que tá aí quase na sua fase de Eu diria pra mim iniciada? mesmo, né? Exato, pode ser. Bruninho de 1 ano e 3 meses atrás. De 1 ano atrás, eu acho que é referência. Você buscar alguém que trabalhe nesse mesmo meio em que você tem inspiração por aquela pessoa, sabe? Tipo, talvez não totalmente, porque ninguém é perfeito, claramente. Mas você buscar várias referências e pegar um pouquinho de tudo e você formar você mesmo. Como o Matheus falou, você ter a sua própria identidade, juntar tudo aquilo que você gosta e formar, tipo, o Bruno, no caso. E quais são as suas, Bruno, suas referências? Cara, o Matheus é, claro, porque eu comecei com ele, busquei ele Eu bastante. forcei ele a falar isso. Inclusive, depois você me paga o que você Pode falou. parar de chutar ele, inclusive, que eu tô vendo daqui. Então, eu, em questão de vídeos assim, as referências são mais, por exemplo, vídeos em que às vezes eu pesquiso e sobre algum tema específico. Por exemplo, você não sabe fazer um vídeo sobre comida até você ver como é feito um vídeo sobre comida. Então, tipo, não é do nada que você vai surgir uma coisa na sua cabeça, tipo, nossa, agora sim eu sei que é assim. Não, tipo, então além de uma pessoa em si, buscar alguém, mas buscar, tipo, várias referências de vários vídeos diferentes, de várias pessoas diferentes. Então, tipo, não se prender a uma coisa só. Exato. A gente se enriquece com variedade, né? Matheus, rapidamente, suas referências. Washington Oliveto. O Washington Oliveto é o maior publicitário do Brasil e do mundo. Eu amo. Não tem como não falar isso. É o do Bombril, né? É o do Bombril, é do Primeiro Sutiã, aquele comercial famosíssimo. E é o cara que mais ganhou Cannes. Por quê? Que pra mim ele é o maior. Basicamente, ele não tem estilo. Né? No começo eu ficava muito buscando isso de estilo, eu quero ter um estilo, as pessoas vão ver aquele vídeo, vão saber que é do Matheus, e ele fala exatamente o contrário. Quem tem que ter o estilo é a marca, não você. Então, Washington Oliveto é uma boa pessoa pra você. João Teles, quem te inspira? Ai, gente, eu vou até mandar... É aqui nessa câmera? Isso. Gente, Vivian Batson, Cidade. Minha noiva! Renovei você os jura? votos dela com o Roberley 10 anos. Na Santa Legal. Gertrudes, Nádia. Um beijo. E em termos de estado... Nádia,
que é que gerencia Santa Gertrudes. Fazenda Santa Ninguém achar que ele errou o Gertrudes. nome. Aqui é a Vivian. Quando eu comecei, João, eu entrava no Instagram e eu vi os casamentos dela. Falava assim, gente, como que chega nisso? É grife, eu digo pra ela, Vivian Batistão é grife. É grife. E estado de São Paulo, a Roberta Canudo, da Casa de Dois. Nossa, sem comentários. E a que eu amo, que é minha paixão, é a Grace Carvalho. Nossa, que foi uma… que no início de tudo eu comecei a fazer uma mentoria com ela de trabalho. São as 3, assim, referências. Grandiosas referências. A gente tá quase no final do programa. Vamos. Me conta um segredo da sua profissão. Tem uma superstição, um objeto que você aprecia mais, um protocolo que você repete, uma oração? Ah, não. Todos os dias, antes do casamento, eu sempre faço uma oração. Porque eu acho que tem coisas no casamento e durante a festa que fogem do meu controle. Então você fica ali conectado na sua fé. Com certeza, isso é impossível. Isso e também conectado com a minha equipe, porque, né, gente, o cerimonial, ele é um polvo. Cada um que faz parte da minha equipe é uma perna, um braço meu. Um segredo, Matheus, tem algum? Tem vários. O vídeo é um processo. Você tem o começo, o meio e o fim, como tudo. Então, a gente trabalha muito, né, em cima desses processos. Como fazer a captação, a gente tem um manual. Como fazer a edição, a gente tem um manual. Então, o segredo é você trabalhar processo. Processo é tudo. Já tem algum, Bruno? Olha, até agora eu não achei ainda um meu segredo, assim, pra poder começar cada coisa, assim. Eu vou te Apertar falar o o REC seu. é fundamental. Não, gente, apertem o REC, tá bom? Mas não só uma vez, apertem duas pra começar e terminar. Confere novamente Mas ainda. eu vou te falar um seu, a produtividade. É. Isso o empreendedor tem que ter, nato. Tem dele. Gente, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Olha como o tempo passou rápido. Muito né? rápido. Eu elaboro aqui um roteiro, falei pro Matheus no começo, dificilmente eu consigo seguir, porque a conversa flui de uma forma muito gostosa. E foi o que aconteceu hoje aqui, né? João Teres, obrigado pela presença. Fiquei muito João pra João. De João pra João, gente. Eu fiquei confuso em falar João aqui. Eu queria... Você é João quem Paulo eu chamo também? de João? Eu também. Nossa, que terrível. João é bagunceiro. João. Imagina, amigo, que isso. Matheus, você que eu tô paquerando pra esse programa há um bom tempo, né? A gente só tá negociando Agora aqui. deu certo. Obrigado, amigo. Eu que Gratidão. agradeço. Muito obrigado por todo mundo aqui. E precisando de alguma coisa, precisando de algum videozinho, é só chamar a gente. Pode chamar, Move. Bruno, gratidão. Obrigado. Eu que agradeço, gente, por viu? você dar espaço pra gente aqui. Muito bom conversar com vocês. E passou muito rápido mesmo. nem Passou parece, foi rápido, uma hora. né? Passou. Tá vendo? Fizemos um videozinho de 1 hora aqui, Exatamente. né? 1 hora. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam e fiquem de olho, porque por esta mesa passarão profissionais tão incríveis quanto eles. Até nosso próximo encontro. Até mais. Até. Tchau, tchau.